Hoje a pergunta seria: por que ler Machado de Assis? Gente, se vocês nunca leram nada do Machado de Assis, tá fazendo falta na vida de vocês, porque Machado de Assis, além de ser, eu considero o grande escritor da nossa língua brasileira, e além, né, ele é maravilhoso, maravilhoso, né? E a minha primeira experiência com Machado de Assis, eu tava ainda nas séries iniciais. Eu lembro que eu vi um livro de conto azul, e eu me interessei por um livro Filosofia Pá de Botas, né? Na época eu não entendi muito, mas eu gostei daquilo ali e o tempo passou. Aí quando eu comecei a ler Machado de Assis, eu descobri que eu já lia antes, sem saber que era ele. Machado de Assis é um escritor muito observador, muito observador. Parecia que no tempo dele ele vivia prestando atenção em tudo e colhendo cada detalhe. E aquela frase, não faça, né? Não faça o que eu faço. Ai, meu Deus. Não lembro. Vai ficar pra lá. Mas Machado de Assis é aquele cara que observa as ações das pessoas. São aquelas pessoas que dizem assim, eu faço isso, faço aquilo, mas na prática não fazem. Que era isso aí que eu acabei de colocar, mas não consegui. Então, Machado de Assis, ele tem uma ironia mas tão grande nos livros que chega a ser assim, não sei nem falar. Ele é tão irônico. E o narrador, né? Claro que o narrador. Um dos livros dele, que ele tem vários, né? Tem contos também que são maravilhosos, né? Tem o conto mesmo, A Teoria do Medalhão, né? É maravilhoso. E tem o conto que eu gosto, e tem um livro que eu gosto muito, que foi o do meu trabalho na faculdade, que é Dom Casmurro. Dom Casmurro, gente, aquele livro ali, que é aquilo? Ele consegue reunir nos livros dele tudo assim, tudo o social, o psicológico ali das pessoas, e eles colocam de uma maneira irônica, de uma maneira debochada. Então, se o leitor não prestar atenção bem, não entender o que está acontecendo ali, ele vai largar aquele livro. Só que nada mais é como se ele pegasse uma pessoa que é irônica, dissimulada também, os personagens deles, e eles contam o que quer do ponto de vista que eles mais interessam, né? A gente tem muito isso na sociedade. Tem gente que fala, mas eu sou isso, eu sou um beato, tal, eu sou uma pessoa, e na vida real pratica só Deus sabe, né? Por exemplo, há muito tempo atrás, eu cheguei, não quero, olha, não tô aqui menosprezando religião nenhuma não, é só um exemplo. Eu cheguei numa missa e tava um cara, né, com a senhora esposa dele, ali, tal, muito, né, falando de Deus, aquela coisa, aquele amor com os irmãos, com o próximo. E eu, gente, mas aquele cara ali que eu conheci no bar, que tava falando tanta merda, né, isso há muitos anos atrás, tá? Né? E que não só tava fazendo, não, ele ali na igreja, tipo assim, ali na igreja ele era um contexto, e ali no barzinho, etc, era outro totalmente que ele vivia, mas ele vivia os dois. Só que a história que ele queria mostrar ali, dependendo do ponto de vista dele, era que pra ele mais interessava. Pois bem, gente, Machado de Assis, os contos de Machado de Assis, os livros exatamente assim. Então, por exemplo, vou escolher aqui o Dom Casmurro para exemplificar. O narrador, né, ele decide contar a história dele, da própria vida, ele decide escrever um livro sobre ele, né? O narrador está escrevendo um livro. E aí ele vai exemplificar por que Dom Casmurro, que é o título do livro, né? Por quê? E aí ele fala, ele fala que foi um apelido que alguém deu para ele no trem. Simplesmente assim, né? Só que não. E aí mais à frente ele fala assim, olha, não consulte no dicionário o que quer dizer. Então a gente já tem um oposto, dom, que é aquela figura do bom, né? Daquele protegido, por isso que a gente tem dom e nasce de não sei de quê, né? E casmurro. Casmurro é aquele cara totalmente encismado, que fica fissurado ali, duvidando de tudo, né? Quando eu li Dom Casmurro, né, que tem a história do Bentinho e da Capitu, o que mais me chamou a atenção foi dele não colocar algumas coisas, por exemplo, do casamento, do amor, como que era o romance. Não tem, é breve. É um livro complicado de ler, mas são poucas páginas, cento e poucas páginas, acho que não chega a 200, né? Por ser Machado de Assis, mas complexo de se ler. Por quê? Porque a complexidade, porque é enigmático, gente, né? É irônico. Então, se você não compreender, você não vai entender nada. E aí, pois bem.
continuar a leitura, aí ele fala, tem umas páginas que o narrador, ele conversa com o leitor e ele fala assim, olha, se você não estiver entendendo esse livro, tudo bem, não precisa continuar não, né? O fim, não vou resumir, porque depois eu vou fazer isso, mas ele conta uma história da vida dele, ele narra o que ele bem quer, ele bota Capitu contra a gente, eu falo que Capitu é dissimulada, aquele olhar de ressaca, tal, né? Ele pinta a Capitu como se fosse assim, ela é culpada e me traiu. E eles têm um filho e ele acha que esse filho é a cara do amigo dele, do melhor amigo inclusive. Mesmo não sendo, mas ele acha que é. Então se ele acha, pronto, final. E quando a gente vai vendo ali, quando a gente entende mesmo, a gente fala, caraca. E ele faz coisas, né? Ali no livro ele tenta se pintar do jeito que ele quer. Só que tem algumas atitudes dele que a gente vê e fala, não, ele não fez isso. Por exemplo, no velório do filho dele, ele simplesmente, né? Não é spoiler, tá, gente? Quando o filho dele morre, ele simplesmente vai ao teatro à noite, né? Ele pensa em dar um veneno pro filho dele, botar no café, porque o menino não tem nada. E a coisa da cabeça dele mesmo, assim, achar que o menino é filho do Escobar, mas, né, tudo leva a crer que não. Só que quando a gente termina de ler um livro e faz uma reflexão, aí a gente entende. Fala, cara, que é a história que ele quis contar. É o ponto de vista dele, mas é o ponto de vista dele que ele se tornou infeliz. Então, por exemplo, uma pessoa, né, aí, por que realidade? Uma pessoa, quando ela passa vamos dizer assim, o auge ou não, chega uma determinada época que ela se vê infeliz. E o que ela faz? Ela tenta descontar a infelicidade dela nos outros. Eu não sou feliz por causa de fulano, por causa de um ex, por causa de fulano. Fulano me fez infeliz. Então a pessoa se vitimiza. Dom Casmurro faz isso, só que ele não quer se vitimizar, ele quer se botar por cima também, né? É aquele vitimizado herói, digamos assim, né? E aí quando a gente lê aquilo ali e fala, não, gente, mas eu conheço várias pessoas nessa situação, que é aquele ditado lá, faço o que eu não sei, que eu não lembro, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, tipo isso. Eu lembrei. E a gente vai ver várias experiências disso, né? Muitas. Então, leia Machado de Assis, porque vocês vão abrir seus olhos para a sociedade, gente. Vocês vão ver coisas que seus olhos estavam tampados, você não conseguia ver e você vai acabar vendo. Então, Machado de Assis não é indicação só de um grande, de um autor, leitor também, foi tradutor de um cara inteligente, que eu vou falar mais, mas é um cara que vai te guiar, vai te abrir os olhos para ver a podridão dessa nossa sociedade, a sujeira, a corrupção, esses desvios de valores, de conduta, mas isso existe, tudo bem, e existe, né? Cada um é aquele negócio com seu livre-arbítrio. O problema é você dizer que não, viver aqui mascarado, dizer, não, eu sou bonzinho, eu sou comportado, eu não faço isso, só que nas suas ações você demonstra. E como é que a gente percebe? Lendo Machado de Assis, que aí é como se fosse uma receita de mostrar como que a gente descobre os verdadeiros tipos de gente pra gente se afastar, não querer nem conviver, sabe? Eu acho que isso que aconteceu comigo ao longo dessas leituras. Então é isso, leiam Machado de Assis, porque vocês vão ter um entendimento de uma sociedade, como é que funciona, como que é esse sistema, além de ser corrupto e etc, as pessoas. Se a gente vive num país que é assim, são as ações das pessoas que levam pra isso. Então, gente, super dica mesmo.